Olá pessoal, aqui é Kleber Galúcio para mais uma videoaula do estudocomcafé.com, tá? E nessa aula eu quero enfatizar o uso de máscaras para a gente poder compor uma imagem, uma montagem bem interessante com relação a fotografias, certo? Essa é uma foto que eu tirei aqui na Avenida Rio Branco. Estava num dia chuvoso, coisa e tal, um dia meio assim meio triste para um carioca, né? Então a gente tem aqui uma oportunidade de fazer com que essa imagem ela tenha, sei lá, um destaque, alguma coisa que possa de repente chamar a atenção nessa foto, tá? Essa foto não tem um personagem, mas a gente tem uma característica interessante nessa imagem, que é a possibilidade da gente brincar com posicionamentos, alguma coisa do tipo, e tentar destacar uma área, pelo menos a área central dessa foto, tentar fazer uma montagenzinha bem interessante, tá ok? E para isso nós vamos usar máscaras, tá bom? Então qual vai ser a nossa característica? Qual vai ser a nossa expectativa com relação a essa imagem? Bom, primeiramente eu vou fazer o seguinte, vou dar um Ctrl J, duplicando a camada. Como vocês podem observar, a gente tem essa camada duplicada. Eu vou fazer o seguinte também, eu vou pegar a ferramenta de seleção retangular e vou selecionar uma área da imagem. Eu vou pegar aqui mais ou menos essa área, tá bom? Um pouquinho menor. Peguei essa imagem. Interessante, pronto. E aí, no caso, no momento que a gente quiser, a gente pode chegar aqui, bem aqui embaixo, nesse íconezinho que é um retângulo com um círculo, para que a gente possa apenas adicionar uma máscara. Então, eu vou dar um clique, adicionei a máscara. Como nós temos as imagens de uma forma bem semelhante, elas são iguais, né? Eu só dupliquei a camada. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, eu vou selecionar o background e vou aplicar um comando bem interessante que eu acho, acredito que seja bem um comando bem fácil de ser aplicado, que é um ajuste, né? Uma camada de ajuste bem aqui, nesse círculo que é cortado, isso aqui a gente aplica uma camada de ajuste. Então, simplesmente, vou dar um clique e vou aplicar a opção Black White. Bom, nesse Black White, como você pode observar, aqui nós temos uma área, aquela área que foi selecionada, essa área acabou ficando colorida, tá? A área que está aqui com a máscara. Por quê? Qual o segredo da máscara? A máscara é muito fácil. A máscara é muito interessante. Na máscara, nós temos a capacidade de fazer com que nossa imagem seja escondida pela área que seja preta. Então, a camada fica escondida com a área preta. Então, tudo que você está vendo aqui em volta de preto está escondido. Por isso que aparece aqui o preto e branco da camada de baixo. O que está aparecendo em branco é o que a máscara deixa mostrar. Então, o segredo da máscara é tudo que for pintado de preto, tudo que ficar na cor preta, vai sumir da nossa máscara, vai sumir da nossa camada. Tudo que ficar com a cor branca vai aparecer. Simples assim. Então, eu vou dar um clique aqui agora para adicionar alguns elementos, né? Tentar mexer em alguns elementos que estão vermelhos, tentar mexer em alguns elementos que estão amarelados, tentar dar uma escurecida um pouco maior nessa imagem. Os itens mais verdes aqui, ó, os tons esverdeados eu vou escurecer também. Ciano eu vou dar uma escurecida no ciano para dar uma ideia um pouco mais dark. Tá? E aqui não podemos esquecer dessa faixa azul, né, que limita ali na Rio Branco, a parte que é exclusiva para ônibus e tudo mais. E se a gente tirar muito, ela escurece e aí ela some, não pode escurecer muito. E aqui também mexer um pouquinho nos pontos azuis, né? Os momentos azuis aqui da imagem. Bom, já tenho o que eu acredito que seja uma composição interessante de black and white, certo? Então vou simplesmente ocultar essa janela para que eu possa agora selecionar a máscara. A máscara, quando está selecionada, fica com esses 4 elementos aqui em volta.
nos dando uma oportunidade de saber quando a máscara está ou não selecionada. Então eu vou clicar aqui do lado e vocês vão ver que o que está selecionado nesse momento pode ser a camada, pode ser a miniatura da camada, ou então a própria máscara. Então dando um clique aqui na máscara, é o que está selecionado nesse momento. Então agora eu vou adicionar um estilo de camada. O estilo de camada que eu vou adicionar, o estilo sempre fica nesse FX aqui embaixo. Sempre, sempre, sempre. Eu vou dar um clique, aí aparecem as opções que eu preciso adicionar, tá? E simplesmente, gente, fica uma composição natural do que a gente precisa fazer. Quer ver? Por exemplo, eu vou utilizar aqui o comando stroke. O comando stroke vai me deixar com uma linha preta em volta da área que eu determinei como máscara, certo? Então, vou fazer com que esse valor tenha uma composição um pouquinho maior. Vou botar aqui em torno de 25 pixels. Vou digitar aqui 25 pixels. E vou fazer o seguinte. Também vou deixar com que essa parte fique numa parte interna. Por quê? Eu quero dar um efeito como se eu tivesse com a imagem, tem uma foto interna. Eu tirei uma foto dessa parte que está aí da Rio Branco, onde tem aqui a banca de jornal e aquela esquina ali, que é a esquina da rua São José. Então eu vou acabar pegando a parte aqui interna, né? Inside, e para deixar como se fosse uma moldura de fotografia, eu vou clicar nessa parte aqui do Color, nessa opção do Color, e vou deixar em branco. Bom, já tenho aqui como se fosse uma fotografia, certo? Agora, se a gente for analisar, seria muito interessante se a gente também aplicasse a opção Drop Shadow. Então vou ativar aqui o Drop Shadow e vou aumentar um pouquinho a distância desse Drop Shadow. Só um pouquinho essa distância, eu vou botar aqui em torno de 30. Vou também dizer que esse Drop Shadow ele vai ficar numa opacidade um pouquinho maior, para me dar a impressão de que eu tenho a foto realmente ali em cima. Vou botar aqui em torno de 50, tá bom? Certo? E eu também poderia mudar, né? O que é muito interessante é que essa imagem, eu gosto de obedecer um pouquinho o parâmetro do que seria a sombra, né? Então ela tem uma iluminação muito grande ali no céu. Então vou colocar um pouquinho mais para cá no ângulo, soltar aqui mais ou menos nessa posição. E eu acredito que aqui esteja numa situação bem legal. Acho que eu vou diminuir um pouquinho só a distância. Diminuir só um pouco mais a distância, botar em torno de 20 aqui, tá bom. Ó, acho que em torno de 20 está legal, certo? Observem a composição. Dá a impressão realmente de que eu tenho uma fotografia que é basicamente tirada dali. Fica muito prático da gente fazer isso. Muito fácil mesmo. A partir daqui, qual vai ser a nossa composição? Qual vai ser a nossa ideia? Já tenho a camada, eu já tenho a máscara, já tenho o efeito. Bom, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Porque na próxima videoaula eu vou mostrar como a gente pode fazer mais uma brincadeira com isso, tá bom? Então, até a próxima, galera. Continuem assistindo o Estudo com Café. Obrigado.